O tema dos nossos PGMs para o ano de 2024 é multiplicando em amor. Vamos dizer todos juntos? E o texto base se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Vamos ler juntos nessa versão que está sendo projetada? Mas seguindo... Então, a multiplicação em amor, ela tem alguns pilares, e nós apresentamos isso na reunião passada, que são eles: ajustado, consolidado, cooperação, crescimento, edificação. Tudo isso feito em amor. E hoje nós vamos tratar sobre ajustados. Quando nós pensamos numa coisa ajustada, como eu disse da última vez, uma coisa ajustada é aquela que não tem folga. É uma coisa onde tudo se encaixa, como uma máquina, como um relógio. Um relógio que está ajustado, ele não atrasa nem adianta. Ele marca a hora certa. Mas se há uma folga naquelas engrenagens do seu relógio de corda, parece uma coisa muito antiga, mas existe isso ainda. Se há uma folga naquela engrenagem, o relógio não trabalha como deveria. Se há um motor... Aqueles que entendem um pouquinho, um motor ajustado é aquele que entrega o máximo de resposta ou o máximo de potência com base naquele consumo de um determinado combustível. Mas a partir do momento que há um desajuste, que há uma engrenagem que está fora do seu local, que está com folga, ou que a coisa não está muito bem, você começa a ter perdas. Ser desajustado é você ter perdas ou você ter que depreender mais força para conseguir alcançar certos objetivos. Você entende isso? Se eu não sei plenamente o que fazer, ou não sei a maneira correta de fazer, eu vou gastar mais força. Essa semana eu tive uma experiência muito difícil, muito difícil. Eu me meti a fazer algo que eu nunca fiz na vida, usando um equipamento que eu nunca tinha usado na vida, e era algo muito duro, era algo muito braçal. E o equipamento ele é feito para facilitar a vida. Tem gente que faz na mão, eu não vou dizer o que foi. Mas vamos imaginar que eu quisesse quebrar um concreto. Vamos imaginar. E eu tivesse ali um martelete daqueles... Isso é uma imaginação. E aí naquele momento ali... Aí abre a pessoa lá, mas era eu, abre o YouTube e começa a olhar como é que usa. E aí, por não saber, é muito difícil, mas tem gente que consegue quebrar broca de martelete. Tem gente que consegue. Por quê? Por causa do desajuste, por causa de não saber como fazer. Então, mesmo tendo um equipamento muito bom para resolver aquele problema, a força que estava sendo usada estava sendo além do necessário e estava sendo usada de forma errada. Então, toda vez que há alguém desajustado ou que algo está desajustado, eu vou gastar mais, eu vou me gastar mais do que deveria. A ideia de ajustado aqui, como nós olhamos nesse texto, Paulo aqui está fazendo um comentário, tomando por base um corpo. E se você pensa em qualquer um dos órgãos do corpo, quando você pensa num órgão ajustado, ele tem duas premissas, digamos assim. Ele tem que ser ajustado em si mesmo, ele tem que ser ajustado, ele tem que funcionar bem, e ele tem que estar ajustado em relação aos outros. Por exemplo, o coração. O coração ele tem que estar ajustado em relação aos outros órgãos ali, mas ele também tem que estar dentro dele com todos os ventrículos, é isso? Ventrículos, com essas... Você entende mais do que eu? Ele tem que estar funcionando bem, porque se ele dá um entupimento em alguma parte, ele já está desajustado. Então, há uma dupla função, e é nesse sentido que eu quero trazer a nossa reflexão nessa noite. Eu quero analisar sobre duas óticas essa ideia de ajustado.
Então, o tema dessa noite é ajustado. Nós veremos sobre duas óticas diferentes. A primeira delas, grupos ajustados. O que são grupos ajustados? Bom, pensando nos nossos PGMs, nos nossos Royal Kids, pensando nos nossos GPS, um grupo ajustado, ele vai ter algumas prerrogativas, ele vai cumprir bem a sua visão e a sua missão. Nós temos a visão de ganhar vidas para Jesus, amém? Então faz parte de ser ajustado os nossos grupos serem facilitadores para que vidas sejam transformadas, encontradas pelo Senhor. E também um PGM, um Royal Kids, um GPS ajustado, ele tem a missão de transformar discípulos para que glorifiquem ao Senhor. Mas então, olhando para esse texto, olhando para esse pensamento, eu quero trazer alguns princípios de grupos ajustados. Primeiro, um grupo ajustado é uma ferramenta nas mãos de Deus. Um grupo ajustado é uma ferramenta, não aquela ferramenta da maneira como eu usei, totalmente incorreto. Não aquela ferramenta que você não sabe manusear, mas um grupo ajustado é uma ferramenta de edificação. Porque pessoas encontram no grupo a base espiritual suficiente para que Deus haja em suas vidas. Um grupo ajustado, e eu ouvi esses dias um testemunho tão bonito de uma irmã, que eu ainda vou ter oportunidade de conversar com ela, para completar a história, mas tão bonito da importância do PGM na sua vida. E você via o brilho nos olhos da pessoa, porque naquele momento, aquele grupo que estava ajustado, ele foi importante. Mas um grupo ajustado também é um local de salvação, como eu disse. O grupo ajustado, então, ele é um local de expansão do reino de Deus. Deus tem muitas formas de agir, de expandir o seu reino. Nós sabemos que é Ele que cuida disso, mas uma delas e uma das formas para essa geração são as reuniões menores, em grupos menores, em casas. Então os nossos PGMs são ferramentas de expansão do reino de Deus, porque a gente vai falar isso daqui a pouco. Um PGM saudável cresce. Um PGM, então, ou uma ferramenta nas mãos do Senhor, ele é uma ferramenta porque ele convida, ele é uma ferramenta de expansão do reino porque ele cuida. Nesse grupo há cuidado, nesse grupo há abraço. Tem gente que é abraçado no seu grupo, tem gente que é acolhido. Nesse grupo é local de intercessão, é um local onde a pessoa pode compartilhar as suas dificuldades e ali interceder e receber também o apoio, saber que há irmãos que estão orando pela sua vida. Por isso que é importante quando você manda uma mensagem para alguém, dizendo assim: estou orando por você. Eu ficava tão feliz no tempo que eu estava fora, de vez em quando algum irmão me mandava uma mensagem: estou orando por você. Porque isso me conectava aqui. Nós precisamos ser ferramentas nas mãos de Deus enquanto grupos, porque nossos grupos são locais de pastoreio. Pessoas são pastoreadas, cuidadas, abraçadas. Mas um grupo ajustado, em segundo ponto, ele é comprometido com o reino de Deus. Um grupo que é comprometido, então, com o reino de Deus, ele é um grupo que, por conta disso, ele tende a ser organizado, porque no reino de Deus não é local de bagunça. Nós temos que fazer as coisas direito. As reuniões dos nossos grupos são regulares. Não é assim: eu quero fazer hoje, daqui a 15 dias eu faço. Não, você sabe que você tem um compromisso semanal. Você sabe que você tem um compromisso com o horário. E você começa no horário, amém? E você começa no horário, amém? Você tem um compromisso com o horário. Porque uma coisa que eu aprendi é que quando nós começamos no horário, nós estamos respeitando quem chegou na hora. Já notou que, vai chegar fulano. Aí sempre espera mais 15, 20. E nós temos que ter compromisso com o horário de terminar. Amém? Porque, acredite você ou não, tem gente que no dia seguinte vai acordar às 5 horas da manhã. Não é verdade? Quem pode compartilhar disso, dá um amém? Amém.
Então nós temos que ser compromissados. Um grupo que é comprometido com o reino de Deus, ele é organizado, ele está alinhado à visão da igreja. E você sabe, eu não sei se você parou para pensar sobre isso, mas sabe o que conecta os nossos PGMs com a visão da igreja? É o roteiro. É o roteiro. Ah, Davi, que é isso? É o roteiro, porque o roteiro ele não é simplesmente uma palavra escrita para ele, mas é uma palavra, ele é o reflexo de uma palavra que foi pregada aqui nesse púlpito. Então a visão da igreja, ou aquilo que está sendo pregado aqui, é reverberado nos nossos grupos. Nós nos conectamos à visão da igreja quando nós observamos isso, organizados, seguimos o roteiro. E aí segue tudo que tem lá, tudo que é previsto. Faz o que é previsto, faz a sua parte. Aí sim, nós somos comprometidos. Terceiro ponto, um grupo ajustado, ele promove paz. Um grupo ajustado promove paz. Nós devemos ser pacificadores, a Bíblia fala isso. Então, os nossos grupos não são locais de conversa que não tem nada a ver, não são locais, não são tribunais de julgamentos dos irmãos alheios. Não! Isso não faz parte de nós. O nosso grupo, pelo contrário, ele é um local agradável. Ele é um local onde você se sente bem. Ele é um local seguro. Porque você precisa encontrar no seu PGM um local seguro para ali você derramar, para você entregar aquilo que é necessário. Para ali você ter experiências com Deus, para que ali pessoas que não encontraram a Deus encontrem a Ele, se sintam bem, para que ali, quando for necessário você compartilhar algo, você confie. Quarto ponto, um grupo ajustado, ele cuida de vidas. E veja bem, cuidar de vidas vai muito além de nós virmos a uma reunião. É muito mais do que você vir aqui hoje, é muito mais do que você vir aos cultos de domingo. Você pode vir nos 4 cultos de vidas de domingo, mas cuidar de vidas, ele se refere a pastoreio. Já falamos sobre isso, mas pastoreio mútuo, um cuida do outro. Ninguém caminha sozinho. Sabe por quê? Porque ninguém é maior e ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Se hoje eu estou bem, a gente caminha junto, mas amanhã pode ser eu que esteja mal, e eu preciso ser amparado, e eu preciso ser pastoreado. Quando eu faço isso, eu estou cuidando de vidas, pastoreando, porque cuidar de vidas também inclui preparar. Preparar quem? As pessoas para a vida e preparar os novos líderes. Cuidar de vidas envolve o preparo. Eu preciso também entender que nem todo mundo quer vir aqui em cima. Tem gente que se eu chamar aqui e falar assim, gente, irmão, vem orar. Não é verdade? Quem sente assim? Se chamar para orar, vai ter uma tremedeira aqui em cima. A irmã levantou a mão, parabéns, a irmã venceu isso. Mas de fato eu sei que isso não é para todos. Cada um tem o seu propósito, mas todos foram chamados a falar de Jesus. Todos foram chamados a falar do amor de Deus. Então, quando eu identifico alguém que tem uma possibilidade maior de liderar, tem uma desenvoltura maior, uma responsabilidade, um conhecimento, ele é preparado dentro do grupo, para que naturalmente e de maneira saudável a coisa multiplique. Quinto ponto, um grupo ajustado, ele cresce no tempo certo. Sabemos que a Bíblia nos ensina que quem dá o crescimento é o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Mas isso quer dizer então que eu não preciso fazer nada. Errado, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso fazer bem feito. Mas eu não vou me acomodar, porque a acomodação ela tem a ver com egoísmo. O egoísmo, no caso dos grupos, é quando a coisa está tão boa que eu não quero multiplicar. Mas está tão agradável isso aqui, eu me sinto tão bem. Como é que eu vou me separar do pastor Jonatas? Não posso me separar dele. Meus irmãos, um grupo saudável, ele cresce. Eu não posso querer só para mim. Eu quero que ele seja a bênção, mas em outro grupo e eu para cá. Isso faz parte do crescimento. Então, para crescer é necessário ações intencionais.
É necessário crescer, mas Deus vai dar o tempo certo. E o sexto ponto, para um grupo ajustado, é um grupo que em tudo glorifica a Deus. Não é para o líder, não é para o supervisor, não é para o coordenador, não é para o pastor de ministério, não é para o pastor do PGM, não é para a ministra, não é para o pastor sênior da igreja, não é. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo que fazemos nos nossos PGMs é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos ler juntos esses 6 pontos? Vamos lá. Ferramenta. Amém? Você aprendeu? Amém? Você vai guardar isso? Que bom. Mas eu falei que eu estava analisando a ideia de ajustado sobre 2 óticas. A primeira ótica, então, foi a ótica do grupo. Mas a segunda ótica que eu quero trazer para essa mesma visão de ajustado se refere a discípulos ajustados. Discípulos ajustados. É importante sim eu falar de PGMs ajustados, é importante sim eu falar daquilo que tem que ser feito, do roteiro, de preencher o relatório, de fazer isso tudo é bom, faz parte de sermos organizados. Mas eu preciso pensar que PGM é composto de gente. Então não há que se falar apenas de uma regra a ser cumprida se as pessoas não estão ajustadas. Pessoas precisam ser ajustadas. E isso refletirá nos nossos PGMs. E eu fiquei pensando então, quais seriam os princípios para nós trabalharmos sobre pessoas ajustadas. Eu fui, assim, dotado de uma criatividade, você vai perceber disso, com muita humildade nesse momento. Brincadeira. Mas um discípulo ajustado, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você vai notar uma certa semelhança em tudo aquilo que a gente falou antes, como princípios. Mas um discípulo ajustado, que antes eu falei sobre o grupo, agora eu estou falando sobre pessoas. Ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão, deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Nós fomos escolhidos para ir, frutificar e cuidar de modo que esse fruto permaneça. Nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, usa-me. Usa-me aonde o Senhor quer, como o Senhor quiser. É a resposta de Isaías, no seu capítulo 6, verso 8, quando o Senhor dizia: ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, um discípulo ajustado é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Ele está pronto para ser usado. E o Senhor usa da maneira correta. O Senhor nos coloca onde Ele quer, da maneira como Ele quer, no grupo que Ele quer, no convívio que Ele quer, no trabalho que Ele quer, para que nós possamos ali dar frutos. Muito mais do que os nossos grupos aqui, a nossa vida precisa dar frutos. Mas um discípulo ajustado, segundo ponto, ele é também comprometido com o reino de Deus. Um discípulo ajustado, ele tem compromisso. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho do evangelho. Perceba que aqui, Paulo, diante de toda possibilidade de retaliação pela sua crença, ele tinha um compromisso com o evangelho. Ele falou: olha, eu não me envergonho disso. E o compromisso de Paulo era tão grande que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 15, ele diz assim: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Será que eu tenho me gastado, tenho sido gasto, tenho me deixado gastar em favor daqueles que precisam? Um discípulo ajustado é aquele que trabalha em prol do outro, é aquele que não trabalha em prol de si mesmo.
mas ele está voltado para o outro, ele se deixa gastar, ele se esforça. Então é aquele que não desiste de cuidar, é aquele que quando a coisa está meio apertada, ele insiste um pouquinho mais, ele manda mais uma mensagem, vamos caminhar mais uma milha juntos. É quando a coisa não está muito bem, ele atua. Mas um discípulo ajustado também é aquele que promove paz. Interessante que Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Aqui ele está falando sobre um viver, um testemunho digno. Verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, ou seja, dando suporte, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para que o vínculo da paz, para que eu seja alguém que promove paz, eu preciso ser humilde. Paz é construída com humildade, porque para fazer a paz a gente tem que baixar nossa bola. Paz é construída com mansidão, ser cordato, ser calmo, ser manso. Paz é construída com longanimidade, como o texto diz aqui, é a ideia de um longo de ânimo, é alguém que é paciente, alguém que é altruísta, abnegado. Paz é construída quando eu entendo que eu estou dando suporte aos outros. E aí eu me coloco numa posição de auxílio. Se possível, no que depender de vocês, tende paz com todos. Um discípulo ajustado, em quarto ponto, ele cuida de vidas. Um discípulo ajustado está preocupado como o outro está. E aí, minha irmã, como é que você está? E aí, como é que passou a semana? E não é uma pergunta pro forma, não é algo pura e simplesmente para cumprir um chequezinho ali. Não, é se importar com a vida do próximo. Gálatas capítulo 6, 2 a 5. Levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu quero frisar duas frases aqui, a primeira e a última. Levem as cargas uns dos outros. E a última, porque cada um levará o seu próprio fardo. No primeiro momento parece que estamos falando da mesma coisa, mas não é. Na verdade, a carga aqui, ela se refere ao peso proveniente da vida. É aquilo que é adquirido. O que é a carga? É toda aquela questão emocional, é tudo aquilo que é peso que a vida está colocando sobre você. E tem dia que a coisa está meio pesada, não está? Tem dia que aí a expressão de estar carregado, de estar cheio. A vida às vezes nos deixa triste, nós vamos juntando tristeza, nós vamos juntando situações complicadas, preocupações, ansiedades. Mas aqui, a segunda frase que se refere, porque cada um levará o seu próprio fardo. Fardo se refere à porção, é a ideia da mochila do soldado. O que o soldado guarda na mochila? O seu suprimento. O soldado guarda na mochila o seu equipamento. Então, nesse mesmo texto, ele está dizendo assim, olha, um tem que cuidar do outro, um tem que levar a carga do outro, mas existe algo que é meu e eu preciso estar equipado, eu preciso estar preparado. Nós fazemos isso nos nossos pequenos grupos, nós levamos as cargas uns dos outros, mas nós precisamos estar preparados e nos preparamos no dia a dia, porque ninguém sabe quando será o dia da necessidade, o dia de carregar alguém. Um discípulo ajustado cuida de vidas. Um discípulo ajustado cresce. Crescimento faz parte da vida de um discípulo ajustado. Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Aqui o autor ele está exortando ao progresso da fé, ao crescimento. Diz assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar.
O autor queria tratar de um assunto que era meio complicado. Nós temos muito a dizer, mas são coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Parece que aqueles ouvintes não estavam a fim de esquentar a cabeça. Sabe quando alguém começa a falar uma coisa que é complicada? Não quero nem saber, resolve aí para mim. Já viu isso? O texto segue: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O crescimento espiritual faz parte da vida do discípulo. Não podemos ficar a vida inteira como crianças espirituais, tomando leitinho espiritual. Crescimento faz parte, e o PGM é uma dessas ferramentas que nos faz crescer no Senhor. Crescer no conhecimento da palavra, crescer na intimidade com Deus, crescer no relacionamento com os meus irmãos, crescer na maneira como eu demonstro amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tem gente que precisa crescer. Tem gente que precisa virar uma página da vida e entender que já estamos caminhando para uma certa maturidade. Não dá para nós ficarmos agarrados querendo sempre aquele leitinho, aquela papinha Nestlé. Quem já provou aquela papinha? Fala a verdade. Todo mundo que provou aquela papinha. Tem gente que provou. Não dá para ficar com aquela papinha para o resto da vida. É arroz com feijão. É o que dá sustância, não é assim que fala? Sustância. É arroz com feijão. 2 de Pedro 3,18: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos crescer como discípulos, mas crescer como? Na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E finalmente o sexto ponto criativo dessa noite: um discípulo ajustado em tudo glorifica a Deus. Um discípulo ajustado em tudo glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer coisas, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que o discípulo faz é para a glória de Deus. No PGM é para a glória de Deus. No trabalho é para a glória de Deus. Na faculdade é para a glória de Deus. Na igreja, vamos lá, na igreja, no Royal Kids, no GPS, no ministério, no relacionamento, tudo que o discípulo faz é para a glória de Deus. Então, irmãos, não dá para separar a minha vida, que deve ser ajustada, do meu grupo. Eu quero que o meu grupo seja ajustado, mas eu preciso fazer um autoexame, olhar para mim e entender que às vezes tem coisas em mim que precisam ser tocadas. E aí o grupo será um reflexo. O grupo será um reflexo da minha vida. Minha vida ajustada, meu PGM ajustado. Sejamos então discípulos ajustados, ferramentas nas mãos de Deus, comprometidos com o reino de Deus, que promovem a paz, que, olha a falta de óculos, né? A idade, que promovem a paz, que cuida de vidas, que cresce naturalmente e que em tudo glorifica a Deus. Sigamos ajustados, multiplicando em amor.